tema hoje é obedecer e ser criativo, uma dimensão do discipulado. Talvez você pergunte por que a nossa preocupação com essa tensão entre a obediência e a criatividade. Será que esse já não é um problema bastante pensado, trabalhado, resolvido? Será que existe ainda algum conflito, algum tipo de tensão entre essas duas perspectivas? Ou seja, o convite à obediência, que é explícito na Bíblia, e também o convite à criatividade, que está implícito também no texto bíblico. Será que surgem conflitos? Eu diria que, teoricamente, nenhum de nós é translocado o suficiente para afirmar que os dois princípios são conflitivos. No entanto, na prática, o que se verifica é uma tensão tremenda e são poucas as pessoas que sabem integrar na sua vivência cristã essas duas perspectivas sem conflitividade. Nós estamos extremamente preocupados em tentar discernir e entender essa problemática por duas razões básicas. Primeiro, porque há muitas noções de discipulado que dão tanta ênfase à obediência que com isso criam a ideia de que a criatividade é a antítese da obediência. Eu mesmo cheguei a assistir a um programa de televisão há um tempo atrás, no qual uma certa pessoa estava pregando e falando assim com muita veemência contra um cristão que estava fazendo uso de alguns veículos não muito convencionais para anunciar o Evangelho. E esta pessoa contestava aquilo que aquele irmão fazia, afirmando que Deus não precisava dessas inventividades modernas para que o Evangelho fosse anunciado. Que o que realmente tinha que se afirmar era que nós precisávamos ser obedientes ao Senhor, como se, em função daquele gesto criativo, aquele irmão estivesse agindo de maneira a desobedecer os princípios da palavra de Deus. A segunda razão pela qual nós estamos preocupados com essa tensão é porque há alguns que dão tanta ênfase à criatividade que acabam transformando a noção do que seja criatividade em desprezo por qualquer modelo que se lhes venha apresentar, mesmo os modelos da palavra de Deus. São aqueles que acham que qualquer proclamação verbalizada já está ultrapassada. Eles pensam que agora tudo que vale, tudo que é importante são as novas formas de comunicação, como o teatro, a pintura, o cinema e por aí afora. E assim surge também uma outra polarização. E a nossa tendência, não só evangélica, mas é uma tendência humana, é a nos radicalizarmos em função sempre de perspectivas polarizadas. Eu quero, portanto, iniciar afirmando que o discípulo deve ser uma pessoa que vive de maneira equilibrada entre os referenciais da obediência e da criatividade. Na sua apostila isso não está escrito dessa forma, mas você pode, por favor, agregar esse conceito. O discípulo deve ser uma pessoa que vive de maneira equilibrada entre os referenciais, de um lado, da obediência, e do outro lado, o referencial da criatividade. Primeiramente, o discípulo deve ter disciplina. Inclusive, é bom que você saiba que a palavra disciplina vem da mesma raiz grega da palavra discípulo. Elas são complementares, elas não são autoexcludentes. Com isso, o que se deve inferir é que um discípulo só é formado em função de que ele receba algum trato de disciplina sobre ele. O discípulo é, por assim dizer, esculpido pela talhadeira da disciplina. Sem disciplina, o discípulo é apenas uma pedra bruta. Mas quando ele cai nas mãos de alguém que é muito mais sensível e artífice do que Miguel Ângelo, quando ele cai nas mãos do Espírito Santo como pedra bruta, e o Espírito começa a usar a disciplina da palavra sobre ele, eis que pode surgir de maneira fenomenal uma pietá de glória e de graça ao nome de Deus. Disciplina não é a priori uma palavra negativa e revestida de um significado punitivo. Eu digo isso porque a maioria de nós, quando ouve falar em disciplina, pensa logo naquelas perspectivas punitivas, de que alguém quebrou o mandamento tal e foi excluído da ceia, ou foi afastado de algum outro fórum da comunidade, ou não tem mais acesso a alguns privilégios cristãos. Mas não é isso. Disciplina nunca é a priori
uma palavra negativa e revestida de significado punitivo. Ao contrário, trata-se de uma palavra positiva e pleno de significado construtivo. Quando você pensar, por favor, em disciplina, pense em alguma coisa extremamente construtiva, positiva, terapêutica, que Deus deseja ministrar à sua vida, à minha vida, à existência de cada um de nós. Em segundo lugar, nós devemos afirmar que o discípulo deve ser criativo. De um lado eu lhes disse que ele tem que ser disciplinado. E sem disciplina não se forja um discípulo. Ele se torna sempre absolutamente embrutecido e uma pessoa em quem não se pode esculpir a fisionomia de Jesus Cristo conforme o seu projeto histórico. Mas de outro lado, essa disciplina não é castrante, não é reducionista, não engessa, não condiciona, não reduz, não oprime, não esmaga, não aperta, não lança fronteiras de aflição na vida desse discípulo de Jesus. A disciplina não é antagônica à criatividade. Basta a gente olhar para Jesus. Nunca houve ninguém que tenha sido tão disciplinado quanto ele e que ao mesmo tempo tenha sido tão criativo e exuberantemente inventivo quanto ele. Quando a gente olha, por exemplo, o projeto da vida dele, salta aos nossos olhos o seu compromisso com a disciplina, sem que isso implicasse numa rotina tediosa. Mas nós o vemos orando com regularidade, nós o vemos fazendo coisas segundo o seu costume. Tanto Lucas quanto Marcos repetem algumas vezes que ora ele ia à sinagoga segundo o seu costume, ele lia a Escritura segundo o seu costume, ele subia ao monte para orar segundo o seu costume. Isso tudo traceja, define um projeto de vida disciplinado. E também ele tem uma agenda histórica que nos permite perceber a sua disciplina. Ele tem objetividade, ele sabe para onde está andando, ele não está jogando as implicações da sua vida de maneira absolutamente casual e fortuita. Ao contrário, ele tem um projeto histórico extremamente definido e anda em função dessa sua agenda histórica. Ele também tem perspectivas de disciplina que passam pela maneira como ele administra o seu tempo em função da sua presença em lugares variados. Ele tem, portanto, compromisso com certas regiões definidas. Isso é notório e evidencia o seu compromisso com a disciplina. Vocês vejam que os seus discípulos, algumas vezes, no afã emocionalista, queriam sair pregando o Evangelho e em todas as oportunidades, tão somente se lhes apresentasse uma porta aberta. Mas Jesus diz: não, nós já semeamos alguma coisa aqui, já há alguém aqui suficientemente impactado pelo Evangelho, importa seguir adiante, eu tenho que visitar todas as cidades desta região, eu tenho que pregar prioritariamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, tudo isso nos mostra alguém que tem projeto, que não está frouxo na vida e entregue ao léu de qualquer vento intempestivo que lhe jogue a existência daqui para ali. E ainda mais, nós percebemos essa sua disciplina até mesmo nas suas perspectivas pedagógicas. Vocês vejam que, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, ele vem ensinando um certo conceito até ali. De repente, do verso 21 em diante, uma vez que a comunidade dos discípulos já tinha aprendido o conceito inicial, ou seja, que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o verso 21 do capítulo 16 de Mateus nos diz que a partir daquele dia Jesus passou a ensinar outra coisa. Ora, aquele aprendizado já tinha sido assimilado, agora importava ir adiante, pedagogicamente falando e disciplinadamente. Mas de um outro lado, a gente consegue discernir e perceber a criatividade imensa com a qual ele transita no meio da disciplina. Uma das expressões dessa sua criatividade é a própria maneira como ele ensina o reino de Deus. Ele fala por parábolas. E a gente hoje está acostumado com as parábolas em relação a Jesus, mas essa era uma coisa absolutamente bela e revolucionária, ainda porque no aramaico, na língua original na qual Jesus falava, essas parábolas todas que estão na nossa Bíblia aí em português, eram rimas, eram poesias. Ele, por exemplo, quando contou a história do filho pródigo, no texto original, no texto grego e na transcrição dele para o aramaico, percebe-se uma ordem bonita no pensamento, uma fluidez imensa e uma criatividade onde a rima aparece com beleza, com fulgurância. Pois bem, minha gente,
Até a evangelização de Jesus era criativa. A gente não vê tendo um conceito só, tipo 5 leis espirituais, 6 leis para levar um pecador à vida eterna, alguma coisa assim. Mas para cada pessoa, em cada circunstância, conforme a conjuntura, conforme o estado emocional, conforme o estado psicológico, conforme a situação da pessoa concreta, ele tinha um tipo de abordagem específica. Isso revela a sua criatividade. Até mesmo ele usa uma tecnologia de ponta para evangelizar, mostrando uma criatividade imensa. Ele também tinha lá o Vindisat dele, ele pegava o barquinho e atravessava de um lado para o outro, porque se fosse tentar dar a volta pelo lago, não conseguia cumprir os seus objetivos. Implicava remir o tempo, e para remir o tempo tinha que haver criatividade. Pois bem, a disciplina cristã não visa fazer discípulos em série. A disciplina cristã não visa produzir soldadinhos de chumbo de Jesus, esse tipo que anda aí, assim, né, com aquele estereótipo. Isso aí é perspectiva de seita. O verdadeiro discipulado não tem uma disciplina que produza as pessoas em série. Quando eu ouço pessoas todas falando do mesmo modo, piscando do mesmo modo, usando os mesmos trejeitos, eu sempre suspeito de que nessa comunidade existe um quê de psicopatologia. Porque disciplina cristã não implica em transformar as pessoas em robôs, em androides de uma certa comunidade onde todo mundo se porta do mesmo jeito. A disciplina cristã serve para ser uma perspectiva de referência sadia ao comportamento do discípulo, mas não é uma camisa de força, não é um gesso espiritual. E agora, para que de alguma maneira você tenha tempo de digerir essas primeiras coisas que eu lhe disse, eu gostaria que você ouvisse tudo isso que eu lhe falei de maneira musicada, emocionalizada, através de uma música do meu amigo pastor Josué, que vai lhe falar sobre essa liberdade bonita que o discípulo tem em Jesus. Sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça.
plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. O projeto de vida para o qual Jesus nos convida é este, é um projeto de liberdade nele. Ele se manifestou para tirar toda a canga e todo o peso, e o convite dele ao discipulado afirma que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Foi para a liberdade, mas para uma liberdade santa que Jesus nos libertou. O discípulo é, portanto, uma pessoa que sabe viver sua liberdade nas fronteiras dos mandamentos de Deus. A liberdade do discípulo é sempre uma liberdade relativa aos absolutos de Deus. Nunca é uma liberdade absoluta. Toda liberdade absoluta não é liberdade, é libertinagem. A liberdade, conforme o conceito bíblico, ela tem que ser sempre relativa às referências dos mandamentos divinos. Nós vivemos especificamente num tempo de duas perspectivas polarizadas. De um lado nós temos um profundo relativismo. De um outro lado nós temos compactos corpos de verdade esmagadoras. Então, esse é o choque no qual hoje nós vivemos. Há o grupo que relativizou tudo, que diz que tudo é absolutamente permitido, que não há fronteiras, que não há referenciais, que não há qualquer coisa que possa ser inibidora do comportamento humano, que cada um deve fazer o que lhe vem à cabeça, que todos nós temos que nos orientar pela nossa própria consciência, que cada um de nós tem a sua própria verdade, que não há uma verdade absoluta, que há muitas verdades, que você tem a sua e que você pode ser verdadeiro conforme as suas perspectivas de aferição da verdade na subjetividade. De um outro lado, nós temos corpos de verdade compactos, esmagadores, produzidos por certas perspectivas religiosas. Nesses corpos, nada é absolutamente permitido. Tudo é censurado. Cria-se um sistema de verdade tão compacto, aonde o indivíduo entra nele e não tem nem espaço para respirar. Eu sei de um certo grupo cristão neste país, aonde se desce a certo tipo de detalhamento sobre como é que um discípulo daquele grupo deve viver, que chega-se ao ponto de ensinar como é que uma mulher tem que cortar cebola, como é que o bom discípulo lava o carro sábado à tarde, como é que a mulher e o marido têm que dormir, e como é que a afetividade deles tem que se desenvolver, e como é que se põe água no fogo, enfim, desce-se a certos níveis tão esmagadores e tão opressores que faz com que a vida dessas pessoas acabe se tornando extremamente neurotizada. O discípulo, no entanto, sabe fazer diferença entre a forma dos mandamentos e a liberdade cristã nas fronteiras dos mandamentos. Eu quero explicar isso a você e convido você a vir comigo até este quadro negro para que você capte melhor o sentido do que eu estou querendo lhe dizer. O que eu disse é que o discípulo tem referenciais, ele tem mandamentos, ele tem perspectivas reveladas e absolutas de Deus em função das quais ele tem que viver. Esses são os mandamentos divinos. E você sabe que há muitos mandamentos divinos. Eles estão todos contidos na revelação verbalizada e proposicional de Deus, ou seja, na Escritura Sagrada, na Bíblia. As coisas que a Bíblia diz, de maneira objetiva, são inquestionáveis, são absolutas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então você tem mandamentos, você tem mandamentos. Isso aqui é a forma. Há padrões definidos. Mas entre forma e forma, entre mandamento e mandamento, você tem um espaço. Os mandamentos bíblicos não estão colados.
não estão nunca colados. Sempre entre eles há um espaço. Porque Deus é o Deus da liberdade, não é o Deus da opressividade. Então, entre mandamento e mandamento há um espaço chamado liberdade. Essa liberdade tem que ser vivida em santidade. Essa liberdade é vivida nas fronteiras do mandamento de Deus. E qualquer projeto que não respeite essa perspectiva não é genuinamente um projeto cristão. Quando você encontrar um projeto que faz corpos de doutrina tão apertadinhos, onde as pessoas não têm tempo nem para respirar, aonde, além dos mandamentos de Deus, vão se criando uma série de outros mandamentinhos humanos, postulados humanos, fazendo com que as pessoas não tenham nem como expressar com naturalidade, com espontaneidade a sua individualidade, então saiba, há um quê de patológico nisto tudo. Esta é a questão fundamental acerca da forma e da liberdade. As formas existem porque há vazios de liberdade entre as formas. Nós dizemos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, nós dizemos que somos crentes na Bíblia. Eu digo isso, você diz também. Às vezes dizemos até de maneira meio triunfalista, meio ufanista. Mas nós dizemos que somos crentes na Bíblia. Dizemos que acreditamos nos mandamentos de Deus. Dizemos que cremos nos absolutos de Deus. Mas eu quero perguntar, o que isso significa? Quando você diz que crê na Bíblia, quando você diz que aceita os mandamentos divinos, quando você diz que se orienta e se norteia pelos absolutos de Deus, o que você está querendo dizer com isto? O que eu quero dizer quando digo isto? O que eu quero dizer, pelo menos, é o seguinte: eu quero dizer que nós só devemos falar, só devemos ensinar e só devemos afirmar o que a Bíblia fala, ensina e afirma. E também quero dizer uma outra coisa, quando eu digo que creio na Bíblia. Quero dizer que só desejo ensinar o que a Bíblia ensina, falar o que a Bíblia fala, afirmar o que a Bíblia fala e mais ainda. Eu quero dizer também que aonde a Bíblia se cala, eu quero me calar também. O que a Bíblia não ensina, não vou eu inventar alguma coisa para pôr no lugar do que a Bíblia não ensina. E quero dizer que o que a Bíblia não afirma, não serei eu aquele que vai inventar dogmas para embutir em lugares e em posições em função das quais a palavra de Deus nada diz. Olha, isso é extremamente sério e importante. Você pode estar pensando que eu estou apenas aqui fazendo algumas divagações, mas isso é seríssimo. Onde a Bíblia é silenciosa, nós podemos apenas dar conselhos. Se a Bíblia não diz alguma coisa explícita sobre algo, por favor, não se meta a ser secretário da Santíssima Trindade e começar a inventar coisas, porque em geral essas coisas são apenas opressivas, são medonhas, são esmagadoras para a vida das pessoas. Quando a Bíblia se cala sobre um assunto, quando ela não diz nada sobre algo, quando ela não postula sobre algum detalhamento que tem a ver com conjunturas da nossa modernidade, do nosso tempo, da nossa hora, se ela não diz nada explícito, se ela não diz nada nem por inferência, então, por favor, limite-se no máximo a dizer o que você pensa. Eu penso que, acho que sim, suponho que assim seja melhor. Peço a liberdade de opinar e dar o meu conselho. Nada além disso. O que passar disso se torna legalismo. E todo legalismo avilta a graça de Deus. Onde a Bíblia, portanto, guarda silêncio, devemos entender que temos liberdade para viver de maneira lúcida e com bom senso uma existência que não ofenda os absolutos dos mandamentos de Deus já revelados. Deixa eu lhe dar um exemplo. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Com base nisso, eu poderia dizer então que você não se embriaga com vinho, mas se embriaga com cerveja. Porque ela diz que não é com vinho. Os letristas iriam dizer, bom, a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho, então não há nenhum mandamento contra eu me embriagar com cerveja, com uísque, com qualquer outra coisa. Essa é uma maneira de manipular o que diz a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que onde a Bíblia guarda um silêncio, você deve trabalhar as afirmações da palavra de Deus e tirar delas as inferências, para que com bom senso
você oriente a sua vida. Olha, se ela diz que é para não se embriagar com vinho, ela está querendo dizer que o problema não é o produto que você ingere. Ela está querendo dizer que o problema é a embriaguez. Se daqui para frente o ar ficar tão poluído que você se embriagar com poluição, por favor, despolua as suas narinas, mas mantenha a sobriedade. Não importa o que embriaga, o que importa realmente é não perder a lucidez jamais na vida. Onde a Bíblia não se manifesta, isso indica uma liberdade dentro da forma bíblica. Como eu lhes disse, essa liberdade tem que ser sempre dentro das referências e dos parâmetros afirmados na palavra de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que a igreja deve se reunir, mas ela não diz se a igreja deve se reunir num templo, num galpão, numa casa, num subterrâneo, embaixo da ponte, numa tenda de circo. Quanto a isso não se diz absolutamente nada. Então, fica ao gosto do freguês, fica de acordo com a disponibilidade da comunidade, fica de acordo com as circunstâncias, com as conjunturas históricas. A igreja primitiva, por exemplo, só foi ter o seu primeiro templo já depois do segundo século. Até então, só se reuniam em casas. Há lugares neste mundo onde opressões políticas e ideológicas são afirmadas e são mantidas numa certa geração, e isso faz com que a igreja volte como que a certas perspectivas de vida comunitária meio subterrâneas. A Bíblia diz, por exemplo, que o evangelho tem que ser pregado, mas não diz como. O como fica por conta do seu tempo, da sua hora, da sua conjuntura social, das suas perspectivas de liberdade institucional num país, fica por conta da sua criatividade e das suas oportunidades. A Bíblia diz que o ensino cristão deve ser ministrado aos crentes, mas não diz que tem que ser numa instituição chamada escola dominical, e nem diz que tem que ser domingo de manhã, pode ser domingo à tarde, pode ser qualquer outra hora. O que importa é que o ensino chegue aos crentes. O que eu estou querendo dizer até aqui é justamente isso. A Bíblia diz que o ensino deve ser ministrado ao povo de Deus. Agora, aqui no meio, entre essa afirmação e esta afirmação, nós construímos um prédio chamado Escola Dominical, domingo de manhã. Nós não temos absolutamente nada contra ela, ela é maravilhosa, é uma bênção. Eu tenho contra aqueles que começam a fazer da estrutura uma coisa que fica em pé de igualdade ao lado do mandamento de Deus. Fazendo com que, se alguém chega com uma sugestão dizendo, quem sabe, se a gente muda o horário de domingo de manhã para domingo à tarde, eles já se levantam dizendo que alguém disse uma heresia. Pelo amor de Deus, defenda a sua tese dizendo que domingo de manhã é melhor, mas nunca ponha sobre os outros a afirmação de que a pessoa falou alguma coisa como se fosse uma heresia. Seria uma heresia se ela dissesse que não se devia mais ensinar a Bíblia ao povo de Deus. Aí sim, alguma coisa extremamente contrária aos ensinos da palavra de Deus estariam sendo ministrados e ensinados. A Bíblia diz, por exemplo, que o crente deve ser sóbrio, mas não diz qual é a moda sóbria para o crente. Quando a Bíblia fala que as mulheres não devem se vestir com sobriedade, e esse conceito se estende à comunidade do povo de Deus de um modo geral, ela não está detalhando uma moda cristã, não está querendo que a gente tenha uma grife, não está pretendendo que daí em diante nós tenhamos uma maneira de vestir absolutamente nossa. Por exemplo, sobre sobriedade saindo da moda e vindo para a aparência. Há comunidades neste país que acham que se você usa barba, você está em profundo pecado. Até outro dia eu ri muito porque alguém disse, o pastor Caio está se convertendo, ele tirou a barba, deixou só o cavanhaque. Alguma coisa muito boa está acontecendo com ele. Isso acontece aqui no Brasil. Agora vocês sabem que há outros lugares do mundo onde o que não fica bem é um homem não ter barba. E como é que fica então? Por que o Espírito Santo aqui diz que o homem não pode ter barba, e no Oriente diz que se for sem barba, alguma coisa está errada? Eu quero afirmar com ousadia que não foi Deus quem disse. Porque Deus não está preocupado, Ele não é cabeleireiro. Ele é o Senhor do céu e da terra e do cosmos.
E Ele quer corações limpos diante dEle, vida pura e santa. Com isso eu estou lhe dizendo apenas que a gente costuma inserir entre o mandamento de Deus e o mandamento de Deus uma série de coisinhas que tem apenas a ver com a nossa produção cultural, tem apenas a ver com a nossa subcultura, tem apenas a ver com o desenvolvimento de certa mentalidade nossa e apenas isso. A Bíblia diz, por exemplo, que devemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Mas não diz se deve ser com órgão, com piano elétrico, com guitarra, com bateria, com cuíca ou com atabaque. Na Europa, eles inventaram o órgão e trouxeram o órgão para cá, por isso existe aqui entre nós essa ideia de que solenidade de culto tem que ser via órgão. Mas alguns países, na África, onde a igreja só entende solenidade se for com atabaque. Sem atabaque, está tudo fora do ritmo. E o que você vai fazer? Você vai dizer que eles estão em pecado? Pelo amor de Deus, tire isso da sua mente de uma vez por todas. A Bíblia diz ainda que os cristãos devem adorá-lo, mas não diz a ordem litúrgica. A ordem litúrgica fica por conta sua, no seu tempo, na sua hora. Em momento algum da Escritura, em lugar nenhum, você lê uma ordem de culto. Como é que se deve fazer para agradar a Deus? Apenas se diz que se deve adorá-lo em espírito e em verdade. E é com sinceridade, é com coerência. E é por meio de Jesus Cristo. E é levantando diante deles mãos puras, sem animosidade, sem ira, sem beligerância, sem guerra, sem ódio, sem amargura. Esse é o culto que chega diante de Deus. Agora, se você começa com a pregação e termina com um corinho, se você não tem pregação, só teve testemunho naquele dia, se ninguém pregou e se ninguém deu testemunho, só cantaram, essa é uma questão de momento existencial da comunidade. E nenhum de nós tem o direito de julgar a quem quer que seja por qualquer alteração nessas partes. O produto não se altera aí, desde que ele seja alguma coisa que parta na direção de Deus em perspectiva de adoração e de louvor. E ainda mais, para ilustrar de maneira veemente o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz que devemos ir a todo mundo para pregar o Evangelho, mas não diz se você deve ir a pé, se você deve ir de avião, se você deve ir de navio, se você deve ir de mula. Vá como for possível, como for mais rápido, e chegue lá e desempenhe o seu trabalho com alegria. A Bíblia diz para um crente não se casar com um incrédulo, mas com isso ela não está dizendo que crente é que serve. Ela apenas estabeleceu referências. Agora, na referência você tem um bocado de crente aqui no meio. E resta escolher com oração, com bom senso, com calma, sem pressa. E tome cuidado com toda e qualquer perspectiva que comece a obrigar você a certos relacionamentos, assim, em nome do Senhor, e que tirem você dessa perspectiva de liberdade. Eu espero que você tenha entendido o que eu tentei dizer. E na hora das perguntas e respostas é que nós vamos checar realmente se aquilo que eu disse foi de fato compreendido por você. Porque existe o grande risco de que eu esteja dizendo uma coisa e você esteja entendendo outra. O princípio que regulamenta a afirmação sobre forma e sobre a liberdade na vida do discípulo está de acordo com o princípio da criação da vida. Por favor, vou repetir e você vai prestar atenção. Na sua apostila é o item 3 que diz o Deus Criador e o discípulo criativo. Por isso eu repito. O princípio que regulamenta a afirmação sobre a forma e a liberdade na vida do discípulo está de acordo com o princípio da criação da vida. O Criador fez forma e liberdade andarem juntas na criação. E essa é uma harmonia perfeita. Inclusive, só há forma se há liberdade. Vocês imaginam se aqui, ao invés de haver essas duas casinhas, houvesse uma só? Não havia liberdade, só havia forma. Se Deus tivesse criado apenas uma massa absoluta, não havia liberdade, não havia nada, porque a massa estaria completando tudo e não haveria nada que se pudesse construir sem vazios. Por isso, para que as formas apareçam, é preciso que as liberdades existam. Sem esses espaços vazios,
as liberdades, as aparências, as fisionomias não podem surgir sob hipótese alguma. Então, isso que eu estou lhe afirmando não é tirado da minha cabeça, é um axioma que se encontra na própria perspectiva e nos princípios essenciais que norteiam a própria vida. O Deus Criador e Redentor quer que os seus discípulos, à semelhança dele, sejam pessoas criativas. É por isso que a graça de Deus se manifesta na variedade dos dons espirituais que ele nos concede. Olha, uma das maiores manifestações de Deus no que tange a afirmar de maneira contundente e veemente o seu interesse em que nós sejamos pessoas criativas está no fato de que ele nos deu dons espirituais diferentes, conforme a sua graça. Ele, conforme suas melhores intenções, como lhe aprouve no dizer de Paulo em 1 Coríntios 12, concedeu a cada um de nós dons distintos. De modo que, naquela figuração, naquela analogia do corpo, que segue no 1 Coríntios 12, do verso 13 em diante até o 32, ele alude a essas distinções de dons em função da própria funcionalidade do corpo humano. Um é mão, o outro é pé, um é olho, outro é boca, o cabeça a gente sabe quem é. E tem gente que quer ser pescoço para ver se manobra as coisas para um lado e para o outro, não é verdade? Mas ele é o Deus que distribui de maneira generosa e pródiga os seus dons com todos nós. É por isso que um é profeta, outro é evangelista, outro é mestre, outro é pastor. Um tem dons de socorro, outro exerce misericórdia. Uns têm dons especiais para presidir, outros são capazes de desenvolver uma fé imensa que opera o sobrenatural e o extraordinário. Então são todos dons especiais, dons distintos para pessoas únicas, como você, como eu. Somos pessoas absolutamente irrepetíveis, nem gêmeos completamente iguais são iguais. E ainda mais, eu lhe afirmo que o Deus Criador quer que você seja um discípulo criativo, também com base no fato de que ele colocou potencialidades humanas inerentes à sua vida e à vida de cada um dos seus discípulos. As potencialidades que ele deu a cada um de nós são também completamente diferentes. É por isso que alguns têm sensibilidade especial para certos tipos de raciocínio, um raciocínio filosófico. Outros têm uma capacidade especial para o desenvolvimento de raciocínios mecânicos. Outros têm uma capacidade especial para o desenvolvimento de raciocínios matemáticos. Outros têm uma capacidade especial para o autocontrole em relação ao corpo, ao esporte, ao equilíbrio. Uns têm uma capacidade especial no que diz respeito a falar com clareza, com comunicabilidade e com todas aqueles elementos e ingredientes que fazem uma ideia se tornar clara e objetiva para aqueles que ouvem. São dons diferentes e ele distribui isso na criação. E agora eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de talentos que até os ateus possuem. Porque Deus é um Deus generoso e bondoso. Alguns têm uma capacidade especial para pegar um pincel e pintar um quadro. Enfim, Deus é um Deus de extrema criatividade e nós que somos seus discípulos temos que ser pessoas capazes de pensar na vida com intenções criativas. Você quer ter uma ideia disso? Assista, por favor, ao depoimento desses irmãos na entrevista que segue. Orando que Deus venha nos dar muitos homens para realmente podermos fazer um trabalho sério aqui. Então, para isso, estamos construindo um grande prédio, onde dentro será santuário e, ao mesmo tempo, uma quadra de esporte. Porque o homem de negócio tem dificuldade em entender, vendo a igreja gastar milhões de cruzados, quando fica o terreno todo ocioso de domingo até domingo. Assim nós teremos jogos de futebol dentro do chamado santuário, porque nós cremos que realmente nós somos o templo do Senhor. E aqui será o lugar de municiar, de treinar, de preparar os crentes para que eles possam ir e fazer o trabalho completo que Jesus Cristo tem chamado a cada um. Dr. Rubens, como médico, é possível pregar o evangelho dentro da sua profissão? Durante os meus 30 anos de experiência, sempre eu procurei não só pregar, mas ser um modelo
de vida evangélica diante dos meus clientes. Sim, eu tenho uma facilidade, eu sou dentista, então normalmente o paciente é obrigado a ficar de boca aberta e só ouvir. E graças a Deus eu tenho podido falar com muitas pessoas a respeito desse evangelho que realmente redime a pessoa. Olha, recentemente alguém veio com uma ideia para mim acerca de levantar fundos para missões através do uso de negócios rentáveis e queria saber qual seria a base bíblica para que se fizesse isso. E eu estava mostrando que Deus deu uma tarefa bem clara e nos deu capacidade de imaginar os melhores meios possíveis para que essa mensagem chegue onde tem que chegar. Então eu acho que com criatividade, quer dizer, simplesmente não vendo limites para o que a gente pode fazer em termos de estratégia, né? A estratégia não é sagrada, a estratégia que a gente usa é a estratégia que dá certo para servir os propósitos de Deus. Então eu acho que é simplesmente procurar a melhor estratégia para o momento, que não existe uma coisa que é mais certa do que outra, né? Bem, pegar o evangelho com criatividade, para mim eu acho que começou uns 17 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez para um outro país cuja língua eu não conheci, que era Portugal. Aí eu comecei a aprender uma nova língua, que era a língua portuguesa. Eu gostei demais, descobri que eu gostava de aprender novas línguas. Aí voltei para minha terra por uns 12 anos e depois desse tempo vim para o Brasil. E tive uma oportunidade de novo de aprender uma terceira língua, que é a língua para os surdos. É uma língua que eu acho tão bonita, tão incrível, que realmente necessita uma criatividade extraordinária. Não é difícil não, desde que você tenha uma linha em relação à sua vida espiritual com Deus, nada é difícil. Bom, nós vimos esses depoimentos dos irmãos colhidos lá na cidade de São Paulo, e todos eles estão tentando comunicar como é que pessoalmente eles têm anunciado o evangelho com espontaneidade, com criatividade, com estratégias novas. E houve até o pastor Ari Veloso falando sobre o templo deles, um templo polivalente, né? Que vai servir para um bocado de coisa. Eu espero que essa afirmação dele não choque aqueles irmãos de teologia mais judaica, porque nós temos uma teologia ainda muito judaica, pouco cristã na nossa cabeça. Era no judaísmo, e no judaísmo desvirtuado, é que o templo tinha aquela perspectiva de coisa tão sagrada que acabou virando mais santo do que Deus. Eles eram capazes de blasfemar e de tentar ludibriar a divindade, de pecar contra Deus, mas veneravam o templo. E esse foi um engessamento da teologia deles, que amarrou as concepções mais amplas que eles pudessem ter de um relacionamento com Deus. E para isso a gente deve até dizer que seria importante que nós reconsiderássemos todo o nosso relacionamento com os nossos templos, porque há um estudo da ONU que declara que as áreas mais ociosas do planeta são os templos, que ficam fechados, que são usados 2, 3, 4 horas durante a semana, no máximo 5. E é verdade que há alguns grupos por aí que fazem culto assim de sessão contínua, não é? Mas eles são muito raros. A maioria tem os templos com a porta fechada o tempo todo. Nós não estamos querendo revolucionar nada, mas apenas pensando no futuro, que as pessoas deviam pensar numa utilização até mais social para o templo, uma coisa polivalente que pudesse servir para uma escola para crianças, para alguma coisa extremamente mais útil, onde não fica com a sensação de que erigir uma coisa enorme para Deus habitar, porque essa é uma teologia semi-paganizada. O Deus de sempre, e que se revelou no Novo Testamento com clareza indubitável, diz que nós somos a grande catedral, nós somos o santuário, e ele está erigindo uma outra catedral maior, que é essa formada pelos tijolinhos vivos, que sou eu e você. Ele está construindo essa grande catedral para a sua habitação em plenitude no Espírito. Pois bem, voltando ao nosso assunto, eu quero apenas concluir o seguinte: um discípulo, ao mesmo tempo em que vive de maneira obediente a Deus, descobre a pessoa dinâmica que deve ser, conforme a expressão da sua inerente potencialidade e mediante os variados dons espirituais que a graça de Deus acrescenta à vida de cada cristão. Eu espero sinceramente, antes de partirmos para as perguntas e respostas,
que você tenha conseguido entender o que lhe disse. Nós tentamos lhe passar um desafio para que você viva nessa fronteira. De um lado, obediente a esses princípios imutáveis da palavra de Deus, que jamais variam. E de um outro lado, que você use bem a sua liberdade dentro dessas fronteiras para viver com criatividade santa, fazendo com que a sua vida, em abundância de espontaneidade, possa ser uma vida que reflita a beleza do Cristo criativo, que viveu com disciplina e com extrema criatividade.